bem-vindos a mais um episódio de Spy X Family. E nesse episódio, Anya recebeu aulas de Yuri. Bom, o episódio começa com o Mr. Elegant também que anunciando os exames que ocorrerão na próxima semana. E quem tiver mais pontos ganha estrelas. E quem tiver meio que a nota mais baixa vai ganhar um tonitos. E agora ele vai devolver os testes de história do outro dia. Bom, a Beck tá meio que ficando nervosa com os testes. E meio que a Anya estudou muito ultimamente. E quando a Anya recebe sua prova, ele fala: não tô elegante. Terá uma aula complementar depois da aula. E o Damien meio que mostra a prova dele, que tirou a nota mais alta. E ele faz a carinha da Anya. Bom, daí a Anya tem uma ótima ideia que se ela ler a mente do Damien durante a prova de história, ela pode tirar boas notas. Bom, daí a Anya volta pra casa e quando ela vê a lua, a Anya fica em choque. Então ela pergunta pro Lloyd quanto da senhora lua vai vir em 2 semanas. E meio que o Lloyd fica confuso e meio que ele acha que ela tava se referindo à fase lunar. E fala que a cerca de 2 semanas vai ser lua nova. E meio que isso fez lembrar das provas da Anya. E meio que a Anya pensa mentalmente: Anya, que a super telepata que salvou o mundo, até ela tem suas fraquezas. Ela possui uma fase chamada eclipse, que em um único dia de cada mês, quando a lua vai embora, o poder de ler mente da Anya também desaparece. Isso significando que a Anya não será capaz de trapacear nos exames. E meio que a Anya: Bold, mostra uma visão, vai mostrar o resultado dos testes, e o Bold só mostra o jantar que ela vai comer. E a Anya esquece meio que o problema dos exames. Bom, no dia seguinte ela volta a se preocupar de novo, então ela estuda junto com o Lloyd. Bom, os exames da Anya cobrirão 4 matérias, ou seja, ela pode receber meio que 4 estrelas ou tonitos de uma vez. E o Lloyd já desistiu da possibilidade dela conseguir 4 estrelas. E o Lloyd vai ter certeza que a Anya não pode ser expulsa de lá. Então eles levarão os seus exames acadêmicos e isso levará para um encontro social. E a Anya tá lendo a mente do Lloyd que não tá ela não tá conseguindo se concentrar meio que nos estudos. Então aí eu tenho a brilhante ideia de meio que contratar o Yuri como professor da Anya. E o Yuri já chega todo feliz dizendo: Muda! Lloyd. E o Yuri já não gosta da Anya vendo que o diabinho é o filho do Lloyd. E aí já percebe que o policial secreto é muito bem assustador. E quando ela lê a mente dele, ele só pensa em assuntos como: a Mano tava deslumbrante no outro dia e continua deslumbrante como sempre. Sinto saudade da cozinha da irmã. Minha irmã é uma deusa. Talvez eu mate e a leve de volta. Deusa, minha irmã. E a Anya tá com azia. Bom, daí eles vão conversando e o Lloyd começa meio que a reunir informações, já que o serviço secreto no Arco do Cãozinho deve ter percebido que o ministro é o Twilight. E o Yuri deve achar que ele tá zombando ele por ele ter se acrescido a culpa por conta de um ataque terrorista. E ele fala: não pense que vai arruinar minha reputação pela minha irmã. E a Anya: um espião versus a polícia secreta. Bom, daí o Lloyd vai pras compras, enquanto o Yuri e a Anya vão tentar estudar. E meio que o Yuri tenta dar perguntas difíceis, já que a Anya passa muito tempo com a irmã dele. Sério, gente, quando ele pensa na irmã, ele só pensa na irmã inteiramente. E daí o Yuri fica em choque porque ela conseguiu acertar todo. E a Anya meio que percebe que ela não pode meio que trapacear, já que o Yuri até cogitou pra ela não estudar. Então ela precisa levar isso a sério. Bom, daí eles estudam, a Anya vai errando, mas com esse tipo daí, ó, o Yuri continua ensinando a Anya. E que incentivo! E a Anya faz a mesma coisa e o Yuri só fica corado, se perguntando de onde vem esse anjo. Bom, ela vê que ela é bem atenciosa como a sua irmã, mas ele já tenta se lembrar que ele é a filha do ladrão vil de mães. Mas se essa chihuahua conseguir ter as melhores notas,
por conta dele. A irmã dele vai dizer que ela ama o Yuri. E meio que aí, ó, vê o Yuri ensinando a Anya igualzinho quando o Yuri ensinava pra própria Yo. Então daí o Yuri conversa com sobre seus tempos de estudante. Que ele ficava frustrado consigo mesmo por ser tão impotente. E ele queria ajudar sua irmã, então ele estudou muito. E ele se sentia tão exaltante toda vez que ele acertava uma questão, como se ele tivesse crescido 1 centímetro. Ele trabalhou muito em linguagem. Ele até pensou em se tornar um jornalista para ajudar sua irmã. E trabalhou duro tanto em química quanto em biologia, achando que ele poderia curar qualquer doença da sua irmã. E trabalhou duro em matemática e física, pensando que isso ajudaria a sua irmã a ter uma vida estável e fácil. No fim, ele acabou no ministro das Relações Exteriores, mas tudo que ele meio que acabou aprendendo ainda o ajuda todos os dias. E ele fala... Um antigo sábio diz que conhecimento é poder. Que se ela quiser meio que se dar bem, ela precisa lembrar todo o potencial do cérebro, do seu cérebro. E daí o Yuri se imaginando um futuro bem sucedido e também visualizar um belo sorriso da irmã dele nesse futuro. Então, daí eles ficam cansados e ele fala, já aprendeu todo sobre gramática? E ela pergunta, o que é gramática? E o Yuri já percebe que ele ainda tem muito que estudar e ainda está carente. E meio que aí, ó, poxa, eu trabalhei nesses salgadinhos. E o Yuri volta na velocidade da luz só pra comer o salgadinho. E pela reação dele, não estavam tão bons. E daí a Anya lembra dos eventos do Boba Relógio, que se ela pudesse ler a bomba ou desamarrá-la, ela poderia ter ajudado o papai dela lá adequadamente. Então ela decide estudar duro em seu quarto. Bom, lá de volta e ela mostra tudo que a Anya estudou, e quando ele foi ver, ele viu que tinha matérias que ela nem podia estudar. Finalmente meio que começa o teste, só que daí eles pulam meio que os testes para os funcionários falarem que meio que alguns foram bastante desagradáveis. E com certeza verão alguns pais tentando cobrar as novas notas dos filhos de novo. Embora que o atual diretor meio que não permite isso. E meio que essas fontes de resposta determinarão um futuro algum dia. E eles devem estar trancados até que a classificação seja feita. E daí a gente vê o Lorde meio que na sua missão, que meio que ele foi atrás das provas da Anya. Que ele acredita que possivelmente ela vai ser expulsa, mas daí ele pensa na memória da Anya e ele fala, ela tá condenada. Então o Lorde decide confiar em alguns métodos questionáveis. Então vai disfarça de professor, só que o problema é a segurança da escola. Já que é muito fortificado e ele não pode fazer nada arriscado e deixar a escola suspeitando. E quando estava prestes a chegar, ele vê um cara. Bom, o nome dele é Alvorada. E ele é um espião de elite de determinadas organizações. E a missão dele é alterar as folhas de um determinado aluno. E ele chegou aqui porque um verdadeiro espião do Oeste chamado Twilight se infiltrou no país dele. Então ele decidiu ser a estrela ascensão contra o Twilight. Crepúsculo do Oeste e Alvorada do Leste. Qual espião vai sair por cima? E esse é o início de uma verdadeira lenda. E Mergulho tá vendo isso e fala... Qual é desses tombos sem sentido? Bom, daí o Alvorada vê o segurança se aproximando. E meio que ele consegue enganar os guardas se segurando no pose em vertical, chocando o próprio Twilight. Bom, ele chega na torre onde estão as provas, mas percebe que a porta está trancada. E o cara simplesmente decide quebrar a janela para meio que abrir a tranca de dentro. Então o Lorde decide deixar uma bola de futebol para meio que não saber que isso foi meio que um assalto. E aí até pede desculpa ao clube de futebol. Bom, o cara vai andando, mas percebe que tem um guarda que está meio que protegendo as provas. E a cara que ele acaba meio que chamando a atenção. Bom, ele mente dizendo que é o cara da informática. Então o Lorde decide agir para que ele meio que não se ferre. E graças a Deus que o Lorde trouxe meio que o ID-card certo para o cara. E meio que quando ele quer vertical para o cara, ele percebe que ele escreveu seriamente as notas da missão em sua mão. E meio que havia 2 números de alunos e ele estava alterando as notas de literatura. E esses números de alunos pertencem ao Desmond. Então,
dando a entender que o cliente dele é o Donovan Desmond. Bom, ele tenta desistir a cena que estava escrito na mão, só que ele erra. Ele dá desculpa que vai no banheiro, mas não tem banheiro em um lugar público desse. E o Lloyd escreve a cena, só que assim que ele escreve, o cara meio que dá uma cabeçada no cara. Bom, ele teoricamente desmaia o Lloyd desse golpe. E o Lloyd meio que tá acordado desde sempre, provavelmente deixando que ele termine sua missão logo, já que os métodos de certeza dele é bem grosseiros. Bom, o Alvorecer termina sua missão e ele claramente se diz que ultrapassou o Twilight. E com certeza seu representante vai disparar e vai conseguir todos os empregos. E que os nomes vão chegar nos jornais. Mas claro que ele se repreende, já que ele é um espião e não pode ser notado. Então ele cura um autógrafo dele na prova. E o Lloyd fica: ei, você não pode deixar isso de bom grado! Então meio que o cara: já que está guardado, então diga quão incrível eu sou. E ele vai se despedindo, se dobrando um pro outro. E o Lloyd já percebe o quão desastrado é esse espião. Bom, ele vê as notas dos irmãos Desmond e se pergunta como o Donovan meio que pede pra um tolo cuidar das suas notas. E meio que é revelado que ele se tornou as notas mais baixas. Provavelmente sendo que o cliente dele, na verdade, é um rival político do Donovan e causaria problemas se ambos fossem expulsos. Então ele vai reverter as notas no que era o original. E já percebeu como os dois são inteligentes. Principalmente o mais velho, que tem notas perfeitas. E daí ele vê a nota da Anya. E 5 dias depois, e vemos que os resultados meio que ficaram nem que no pátio. E vemos que a posição do Damian ficou em 20º lugar. Ou seja, ficou em 2º lugar, meio que na classe dele. E a carinha de felicidade do Damian é muito fofa. Bom, a Beth que ficou em 46º lugar. E a Anya ficou em 13º lugar. Mas o Damian fala: olha, aparentemente você não falhou. Eu acho. Eu nem posso rir. E meio que ela acredita: eu passei, yeah. E meio que todo mundo: você tá sorrindo com esse posto? E meio que revela pra nós que a Anya falhou em todas as provas. E meio que o Lloyd percebe que ela novamente tentou meio que não falhar em todas as provas. O que foi inesperado. Ou seja, a mansão dele está ainda inseguro por enquanto. E a Anya dá um sorrisinho assim. E enquanto isso, o Alvorecer percebeu que sua missão falhou e foi demitido. E meio que ele fala: minha missão ainda está apenas começando! Bom, esse episódio foi muito engraçado, com a primeira parte focando meio que muito na Anya e nos estudos com o Yuri, que só pensa na irmã. E a segunda parte que é o Lloyd tentando lidar com o estreante. E no próximo episódio é introduzido uma nova criança. Bom, esse foi o episódio do 18 de Spy X Family. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha. Que Manu Tobias e fui.